Opa, boa noite pessoal, boa tarde ou bom dia, conforme for assistir esse vídeo. Bom, vou resolver alguns exercícios que foi mandado lá pro Classroom, tá? Depois eu coloco lá para vocês fazerem a correção. E qualquer sombra de dúvida, vocês no presencial, vocês questionem. Bom, deixa eu mandar para frente aqui. Bom, a primeira pergunta, essa é de um trabalhinho que eu coloquei lá há 2 semanas atrás. Considere os materiais a seguir. Quais deles são bons condutores de eletricidade? Assinale com as alternativas corretas. Vejam só. Por intuição, a gente sabe que os bons condutores são todos os metais, né? Todos os metais. Isso aqui a gente sabe já por intuição, que materiais ferrosos, né, eles conduzem eletricidade com muito mais facilidade que materiais não ferrosos, né, madeira, vidro, algodão, esses materiais não conduzem eletricidade. Bom, aí você, uma madeira molhada, sim, ela vai estar numa condição. Madeira seca, então, ela não conduz, tá? Então, isso aqui é um isolante, a gente vai chamar de isolante. A gente chama de isolante ou dielétrico, tá? É uma palavra que a gente vai utilizar quando a gente vê um conteúdo aqui chamado de capacitância. Vidro é um isolante ou dielétrico. Algodão é um isolante. Alumínio, condutor. Como ele quer saber aqui o que é condução, alumínio, ouro são condutores. Porcelana ele é isolante. Platina, condutor. Nylon é um polímero, né? É um tipo de plástico, então ele é isolante. Ou dielétrico, ok? Então era só representar essas aqui que vocês estariam respondendo corretamente. Bom, aqui eu tenho uma questão que fala sobre a eletrostática que a gente conversou lá no início desse conteúdo, agora no meio do mês passado, começo do mês passado, em abril, durante uma aula de física, uma aluna de longos cabelos loiros, né, começa a penteá-lo usando pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que ele atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sobre sua carteira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para tal fato. O professor pede que os demais alunos se manifestem. 5 deles deram respostas diferentes. Qual acertou a explicação? Bom, pessoal, aqui eu botei uma tabelinha triboelétrica só para vocês terem uma noção como a gente vai. Isso aqui foi feito experiência, obviamente. Como a gente vai saber se o material perde ou ganha elétrons? Bom, o primeiro corpo, vamos colocar assim, né? É a que ele coloca aqui na tabela triboelétrica. É uma tabela que sugere os materiais que perdem e aqueles que perdem elétron ou que ganham elétron. Então, conforme eu vou indo cada vez mais negativo aqui, são materiais que ganham elétrons, e esses aqui são materiais que perdem elétrons, ou seja, eles doam elétron, eles fornecem elétrons. Então, se eu, por exemplo, se eu estiver esfregando pele de coelho e com um bastão de vidro, o bastão de vidro fica negativo e a pele do coelho fica positiva. Se eu agora pegar o vidro e atritar, né, processo de eletrização por atrito, com o cabelo humano, vai acontecer o quê? O vidro vai perder elétrons e o cabelo vai ganhar elétrons. Então, quanto mais próximo vidro para baixo da tabela aqui, ele vai ganhando elétrons. Se tiver para cima, ele vai ficando positivo. Negativo para baixo, positivo para cima. Alright? Então vejam só. Então, se eu pegar, friccionar ou atritar, né, pele de coelho e plástico, o plástico fica negativo e o coelho perde elétrons. Se tiver outros materiais acima da pele, ela vai ficar positivo e a pele fica negativa.
É assim que funciona a tabela triboelétrica. Então, as respostas dos indivíduos aqui foram o seguinte. O aluno A falou, o pente é um bom condutor elétrico. Não, o pente é um mau condutor. Normalmente ele é feito de plástico, algum tipo de material, algum tipo até às vezes de nylon. Mesmo que ele tivesse de metal, dentro de ser latão, ele não conduziria, tá? Ele não faria aquilo que aconteceu, foi descrito no enunciado. Então essa resposta é errada. O papel é um bom condutor elétrico? Não. O papel também, seco, ele é um mau condutor. Mas não é essa a afirmação. O pedaço de papel já estava eletrizado. Não, o papel ele pode até estar eletrizado, mas ela diz que houve atração, se manifestou um efeito ali, né? Mas não estava eletrizado. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. Essa aqui parece ser a mais próxima da correta. Vamos ver a última. Entre o pente e os pedaços de papel ocorre uma atração gravitacional. Não, né, pessoal? Então a correta é a letra D. O pente se eletrizou por atrito, né, com o cabelo. Então o pente é plástico, né? O cabelo humano, nas relações aqui, então o cabelo humano ele perdeu elétrons e o plástico, né, mesmo se for plástico ou poliéster, se for de seda, qualquer coisa de material aqui, ele vai ficar negativo. Ó. Então o pente ficou eletrizado negativamente. Ok? Muito bem. A próxima questão, ela se refere ao item 813.2. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Essa questão eu até fiz presencialmente, né? A gente fez essa questão lá na aula presencial. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a 19 coulomb, este corpo está carregado negativamente com carga igual a 1 vezes 10 a menos 19 coulomb, ela está neutra, carregada positivamente com carga igual a 1,6 coulomb, ou carregada negativamente com uma carga igual a 1,6 coulomb, ou carregada positivamente com uma carga igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então vamos testar. A formulazinha que nós vamos usar é aquela geral da quantização, Q é igual a N vezes Z. Como aqui ele está dizendo que o corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons, então significa que ele perdeu uma quantidade expressiva de elétrons, né, que foi 5 vezes 10 a 19 elétrons. E possui também 4 vezes 10 a 19 elétrons. Então, considerando a carga elementar tal. Então, essa quantidade de cargas ali, nós vamos subtrair aqui, ó, que é igual a 5, é o número de elétrons, né, e de prótons. 5 vezes 10 na 19 prótons, menos 4 vezes 10 na 19 elétrons, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Logo, a quantidade de carga que nós vamos ter é o seguinte: 5 menos 4, 1. Por que eu posso subtrair? Porque os expoentes são iguais. 5 menos 4, 1. Vezes 10 na zero. Opa, dá zero. Deixa eu arrumar aquilo ali. Vezes 10 na zero. Vezes 1, desculpa, pessoal. Aqui eu fiquei emocionado. Subtrai e conserva o expoente, óbvio. 1,6 vezes 10 dá menos 19. É porque eu já estava pensando no final. Então a carga total vai ser 1 vezes 1,6, 1,6 vezes 10 na zero. Isso é igual a 1 coulomb, correto? A 1,6 coulomb. Deixa eu arrumar. Me permitam arrumar aqui. Aqui, 1,6 coulomb. Que aqui fica 0, né? 10 na 0 é 1. Muito bem. Então,
Então, observem aqui que ele tinha 5 vezes 10 a 19 elétrons, ou seja, ele tinha, basicamente, nesse caso o índice aqui, ele tinha uma unidade a mais, obviamente, vezes 10 na 19 é prótons, né? Então ele tinha uma unidade a mais de prótons nesse corpo. Logo, esse corpo aqui ele está positivo. Então, carregado positivamente, obviamente aqui é a letra C. Essa é a resposta certa. Bom, vamos continuar aqui. Aqui ele dá uma questão, né? Essa questão aqui é sobre cargas elétricas elementares. Nós vamos utilizar a mesmo formulazinho, Q, N, E. Então ele diz assim, ó, de um corpo foram retirados 2 vezes 10 na 4 elétrons, ficando o corpo com uma carga de menos 32. Então ele tinha um corpo, que eu não sei, aqui eu vou chamar de Q, que eu não sei, ele tinha aqui uma quantidade expressiva aqui, ele tinha aqui, ficando o corpo, né, então a carga que ficou aqui, vou botar aqui, vamos botar carga que ficou menos 32 microcoulomb. Bom, então ela ainda continua sendo negativa, porque ainda ficou menos 32. E aqui a carga que saiu. A carga que saiu, eu vou botar aqui, ó, a carga que saiu seria os 2 vezes 10 na 14 elétrons que saíram, vezes a quantidade, o valor de um elétron. Então é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então a carga QS vai ser igual 2 vezes 1,6 é 3,2 vezes 10 na 14 para 19 dá menos 5. Volta uma casa para a direita, soma menos 1 no expoente, nós vamos ter aqui vezes 10 dá menos 6 coulomb. Então o que saiu foi na realidade menos 32 microcoulomb. Bom, para mim saber qual é a quantidade, a carga inicial, então ó, essa aqui é o que ficou, essa aqui é o que saiu. Então, para mim saber a quantidade de carga inicial, vou botar aí, é a quantidade que ficou mais a quantidade que saiu. Então, a quantidade de carga inicial, a quantidade que ficou, foi menos 32 microcoulomb. Mais a quantidade que saiu, menos 32 microcoulomb. Logo, a quantidade inicial foi menos 32 microcoulomb, mais com menos dá menos 32 microcoulomb. Então a quantidade de carga inicial foi menos 64 microcoulomb. Bom, pessoal, isso aqui obviamente é um cálculo que daria para fazer em uma ou duas linhas. Aqui só foi para vocês verem exatamente o raciocínio da resposta. Show? Bom, nessa questão aqui, essa aqui foi da avaliação. Essa questão eu fiz, mandei lá no Classroom para vocês fazerem, né? E essa aqui é uma questão da avaliação, que é do trabalhinho avaliativo que vocês fizeram. Ela é a mesma questão, a única diferença é que ela diz o seguinte, que o corpo aqui, ele perdeu 2, né? Quantidade de carga que saiu foi 2, deixa eu arrumar aqui, a quantidade de carga que saiu foi o seguinte, número de elétrons vezes a carga de um elétron, então saiu 10 na vezes 10, 14 elétrons, então saiu essa quantidade de elétrons e aí ela ficou positiva, ela ficou com 32 microcoulomb positiva, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então nós vamos ter que a carga que saiu
foi 3,2 vezes 10 na menos 5 coulomb. Logo, 32 vezes 10 na menos 6 coulomb, que nada mais é do que 32 menos 32 microcoulomb. Bom, para ela saber qual é a carga inicial que nós tínhamos ali, é o seguinte. Então, a carga inicial e a carga que ficou foi o seguinte, né? Foi 32 microcoulomb. Logo, é a carga que ficou mais, que saiu, mais a carga que ficou. A ordem que não importa. A carga que saiu foi menos 32 microcoulomb. A carga que ficou foi mais 32 microcoulomb. Então, qual era a carga inicial? Era um corpo neutro, deu 0 coulomb, ou seja, a inicial. 0 coulomb, ou seja, carga neutra. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, essa seria a resposta. Aqui seria 0. Fechou? Muito bem. Quais são os dois tipos de cargas elétricas e como elas são denominadas? Quais são os dois tipos de cargas elétricas e como elas são denominadas? Isso aí é de brinks, né? Eu dei de graça aí para vocês, obviamente que vocês responderam a letra B. As cargas magnéticas e carga elétrica. Cargas magnéticas, toda carga, todo o elétron, ele se comporta como um spin, né? Isso na física clássica, né? Se comporta como um spin, certo? Ou seja, um spin é uma partícula que ela gira. Spin significa girar. Ou ela está indo naquele sentido, ou ele está nesse sentido. Show? Giro de um lado ou giro para o outro. Carga neutra, carga eletromagnética, não. Cargas estáticas, não. Cargas estáticas são o que significa eletrostática, né? O estudo das cargas estáticas ou em repouso. Cargas dinâmicas, não. Isso aqui não existe. A resposta correta é a letra B. Muito bem. Nessa terceira, como ocorre o processo de eletrização por atrito? Bom, rapidão aqui, pelo contato direto com o material condutor, pela indução elétrica, pelo contato com o material isolante, pelo atrito entre dois corpos materiais diferentes. Sempre. Essa é a resposta. É pelo contato? Não. Ele tem um contato, mas ele tem que ter a palavra atrito. Atrito tem aquele movimento aonde vai gerar a concentração de cargas elétricas, né? Bom, essa aqui, quando um corpo adquire um excesso de elétrons, ou seja, ele fica negativo, qual é a carga elétrica resultante e como denominamos esse tipo de corpo carregado? Então, carga negativa é ímã, carga positiva condutor, carga positiva ímã, carga negativa condutor. Então, quando um corpo adquire, se ele adquire, ele recebe. Então, ele é um condutor, né, porque ele vai ter cargas elétricas, só que é negativa. Esse condutor aqui, na realidade, ele pode... na realidade, não existe, né, pessoal? Não existe um isolante perfeito, né? A gente vai ver isso nos próximos capítulos, que dependendo da diferença de potencial ou de cargas que ele tiver, esse isolante pode fazer com que haja condução de corrente elétrica. É o que nós vamos ver nas aulas posteriores em eletrodinâmica. Acho que aqui eu repeti a questão, né? Quando um corpo adquire um excesso de elétrons, se um corpo perde elétrons, agora é que ele está perdendo elétrons. Qual será a carga elétrica resultante e como denominado esse tipo de corpo? Quando ele perde, então ele fica, acho que eu botei errado lá, né? Carga negativa, né? Certo? Então ele fica carga positiva, D também, e um condutor, né? Porque ele vai conduzir a eletricidade, né? Muito bem. O que caracteriza um corpo eletricamente neutro? Possui uma quantidade igual de prótons e elétrons. Possui uma quantidade igual de elétrons e nêutrons? Não. Aqui, possui uma quantidade igual de prótons e elétrons. Bom, aqui, pessoal, na realidade, era prótons, era para ser prótons e nêutrons. E aí ficou a mesma questão, a B, A e a C ficou a mesma coisa.
não possuem elétrons nem próximos. Não, não é isso. O corpo neutro, ele tem positivo e negativo, só que da mesma quantidade. Então, quem assinalou A, eu vou considerar certa. Quem assinalou a C, também vou considerar certa. Quem assinalou as duas, vou considerar certa. Certo? Para não anular essa questão. Quem só anulou a A, está correto. Quem só anulou a C, está correto. Quem anulou as duas, está correto. Quem anulou as outras aqui, essa ou essa, aí está errado. Ok? Sim, possui quantidade igual de prótons e elétrons. Isso é considerado um corpo eletricamente neutro. Corpo neutro possui carga, porém em equilíbrio eletrostático. Pessoal, obrigado até aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo para complementar essa correção. Até mais.